Aí nós vamos ter condição, de fato, de prevenir outros momentos. Eu acho, e aí é o meu ponto de vista de análise política do último período, que o presidente da República anterior, ele tentou utilizar a sua influência política e as suas ideias para partidarizar as polícias no Brasil. Eu acho que não foi um caso exclusivo da Polícia Militar. Então acho que ele agiu para partidarizar as polícias. Ele agiu para influenciar as polícias por dentro. E eu acho que isso é um problema, porque a polícia é uma instituição de Estado. Hoje é o presidente Lula, amanhã vai ser X, hoje nós temos o governador Ibanez, amanhã a gente pode ter um governador do PT, a gente pode ter uma governadora do Cidadania, a gente pode ter um governador de qualquer time político nessa cidade, não importa. Muda, mas a Polícia Militar, a expectativa da população é que a gente possa confiar minimamente em relação à defesa da democracia e das instituições. Então eu digo isso porque houve, do meu ponto de vista, uma tentativa de captação política da Polícia Militar. Eu acompanhei inúmeras visitas do presidente aleatórias aos batalhões, reuniões, convites para irem ao Palácio do Planalto, até na informalidade. Não entregou nada, porque nem um aumento para a polícia entregou. Isso é fato, né, deputado Hermeto? A polícia lutou 4 anos para ter aumento. Muitos policiais diziam, agora é nosso governo. Não ganharam nada, porque o aumento foi sancionado ontem pelo presidente Lula, inclusive do PT, que assinou o aumento da Polícia Militar ontem. Eu digo isso pelas contradições da vida, né, das ideias, que eu acho que esse prelúdio é importante. Em 2020 o senhor acompanhou, já estava na inteligência e acompanhou aquele grupo de ativistas chamado 300 do Brasil. O senhor lembra que se havia monitoramento da Polícia Militar em relação a esse grupo, que era liderado por uma ativista chamada Sarah Winter? Deputado, eu lembro sim dessa situação. Então tinha uma ação da Polícia Militar no sentido de conter, e o senhor lembra que a principal pauta deles era um desgaste ao Supremo Tribunal Federal. O senhor tem alguma notícia disso? Eu me recordo, né? Eu estava em outra função, mas com certeza a inteligência da polícia, que não era eu à época, né? Acompanhava isso, não era, né? Mas eu lembro mais ou menos dessa situação. Em 2021, ela deu uma entrevista em que afirmava que o general Heleno, dentro do Palácio do Planalto, teria orientado ela a não atacar o Congresso Nacional e atacar o Supremo Tribunal Federal. Tinha alguma informação na inteligência da polícia sobre isso? Eu não sei, eu não estava na inteligência. Em 2021 já... Eu não estava nessa época. Não, tá certo. Então eu entrei em abril de 2022. Nenhuma informação. Eu não tenho. Não tem nenhuma informação. Não. Você já entrou no ano das eleições. Sim, senhor. No meio do fogo cruzado das eleições. Tá certo. Nas eleições, os senhores monitoravam na Polícia Militar distúrbios a partir da inteligência que poderiam acontecer no processo eleitoral? O 7 de setembro foi uma questão para os senhores? Sim, deputado. Não só isso, né? Todo e qualquer evento, os grandes eventos de uma maneira melhor, né? Então, o 7 de setembro é um exemplo muito bom que o senhor colocou agora para a gente poder refletir sobre isso. O 7 de setembro, ele é uma atividade que a gente planeja ela com 3, 4 meses de antecedência, né? E nos permitem fazer uma análise, aí sim, de inteligência, com relatórios de inteligência, né? Para que dê tempo da gente fazer os planejamentos. Muito diferente do que a gente viu no dia 8, né? Que foi um evento como eu falei, né? De sexta-feira, a partir de 1h da tarde, até a eclosão, né? Por volta de 12h30, 12h40. No domingo, evoluiu muito rápido. Foi uma situação bem diferente, que exige da gente posturas diferentes também. Tá certo. E os senhores tinham algum mapeamento de risco para o dia da eleição, especialmente do segundo turno, caso um dos candidatos não reconhecesse o resultado das urnas, de haver algum distúrbio popular? Tinha algum mapeamento sobre isso? Vocês monitoravam os grupos, a movimentação política em relação a isso? Sim, senhor. É feito esse monitoramento. O senhor falou sobre risco, né? Legalmente, quem tem a competência, né, de elaborar as análises de risco a Secretaria de Segurança Pública, através da SI. A Subsecretaria de Inteligência da Secretaria. Perfeito. O papel de vocês, nesse caso, seria qual? Da inteligência da PM? Justamente. Assim como todas as outras agências de inteligência, né, utilizar a sua capilaridade para buscar dados, informações e alimentar a Secretaria. Aí vocês alimentam com relatos. Isso, com informações, relatos. Informações, relatos, isso. frações de inteligência. Mas vocês não fazem qualquer juízo de valor sobre risco?
Não, vocês não tem nenhum tipo de classificação, por exemplo, isso aqui é um risco moderado, isso aqui, a partir da capilaridade que vocês têm, ouvindo os informantes que vocês têm, que imagino que tenham informantes com graus diferentes, sim, né? Sim, entendi a pergunta do senhor. Como eu estou falando assim, legalmente, né, quem faz esse tipo de avaliação nos grandes eventos, principalmente para o dia 7 de setembro, é um grande evento. A Secretaria de Segurança é que tem que fazer assim, por força de lei. Isso foi a primeira vez que a gente viu um acampamento em frente ao quartel-general. Como eu falei para o senhor, então, nós ficávamos nas imediações, né, preocupados justamente com o funcionamento da cidade, né, e eventualmente, quando a gente sabia que ia haver movimentações... Eu vou citar um exemplo aqui para ficar mais claro da gente perceber, né? Eu lembro que antes da prisão do índio Sererê, pela Polícia Federal, ele, junto com alguns ativistas, né, ficavam andando dentro do DF, indo em shoppings, indo em locais dentro do DF. Todo esse acompanhamento era feito pela Polícia Militar. Né, pela então inteligência vocês monitoravam as pessoas que estavam no acampamento e circulavam pela cidade. Quando a gente sabia que iriam sair lá de dentro para andar pela cidade, circular pela cidade, a partir daí a gente começava um acompanhamento, né, para apoiar a atividade operacional nas suas tomadas de decisão. Então, eu estou falando pela inteligência da Polícia Militar. Então, e vocês, então, tinham mais ou menos os perfis. Os perfis de quem estava ali de forma aleatória, se colocando na frente do QG, engrossando o caldo, e os perfis daqueles que tinham uma lógica mais radicalizada. Perfeito. Então, vocês tinham os perfis. Sim, senhor. Então, seria possível, caso essa CPI pudesse solicitar a inteligência da Polícia Militar, os nomes dos perfis mais radicalizados que atuaram naquele período. Sim, senhor. Inclusive, eu acho, assim, como essa atividade ela é muito dinâmica, como a nossa atividade é muito dinâmica, né, e eu fiquei 1 ano e meio à frente do centro, né, eventualmente essas informações elas já estão dentro do processo. Né? Por quê? Porque, como eu falei para o senhor, a Polícia Militar ela não faz a parte de investigação. Essa parte ela cabe à Polícia Civil e à Polícia Federal. Se a Polícia Federal tem esses perfis de uma maneira inclusive mais robusta, né, possivelmente esses elementos já estão dentro do processo. Sim, mas eu acho que é importante talvez a gente requerer esse detalhamento, porque sabendo quem são esses perfis instigadores, né? Aí eu queria entrar no acampamento. Vocês faziam monitoramento, porque é importante saber que existiam perfis mais radicalizados e esses perfis, às vezes, eles andavam pela cidade. Porque as pessoas, às vezes, querem negar aqui que o acampamento era embrião de qualquer coisa. E a gente sabe que foi. Inclusive, os próprios idealizadores da bomba no aeroporto de Brasília estavam no acampamento e eram frequentadores assíduos do acampamento, por mais que algumas pessoas não queiram ver isso, neguem isso o tempo inteiro na CPI. Eles falaram aqui que estavam lá. Vocês mapearam esse momento de planejamento? Vocês tiveram alguma notícia de que algo mais grave como a bomba no aeroporto, vocês estavam dentro desse monitoramento prévio em relação à bomba que eles queriam explodir no aeroporto? Não só. A gente começou a acompanhar a partir do momento que houve o fato, né? Lá, que aí foi encontrado, a partir dali a gente começou a tentar... Mas antes, então, vocês não tinham notícia, foi só os órgãos federais e a Polícia Civil? O Centro de Inteligência da PMDF não tinha acesso a essa informação. Então vocês não tiveram nenhum informante lá que ajudou vocês ou subsidiou essa informação, que o senhor lembre, né? Não, senhor. Tá. Sobre o dia 12 de dezembro. Dia 12 de dezembro chama a atenção da população do DF. Eu sempre falo isso e chama a minha atenção também porque ninguém foi preso. Aí já teve vários coronéis que passaram por aqui, aí já foram apresentadas várias justificativas, né? Dizendo que porque era um momento de... a ideia era a contenção, então não era efetuar a prisão. Eu já participei de outras manifestações, que a ideia também era a contenção e efetuaram prisões. Nesse dia, nenhuma prisão. Tem alguns vídeos que mostram os manifestantes sentados e ninguém é pego. Foram 2 delegacias depredadas, destruição, queima de ônibus, queima de carro. Aquilo para nós chama muita atenção, não ter nenhuma prisão. O coronel Fábio, no dia seguinte, inclusive criticou o acampamento, disse que muitos deles vieram do acampamento, também que estavam na depredação e na destruição do dia 12 de dezembro. Qual foi a atuação da inteligência no dia 12? Perfeito. Então, como eu falei, né, a gente estava com o nosso efetivo do CIPOM espalhado pela cidade, cumprindo suas rotinas, né? Naquele momento em que houve aquela manifestação, a gente tentou colocar o nosso efetivo, que a gente também não tem tanto, né, em posições mais estratégicas, buscando levantar o máximo de informação possível. Lembrando que esses crimes de dano, eles são crimes continuados, né? Então, assim, o fato do cidadão ter colocado fogo num carro ou quebrado alguma coisa, ele pode ser identificado posteriormente.
Então, a inteligência da Polícia Militar ela teve esse papel de tentar buscar essas informações e passar para a Polícia Civil e para a Polícia Federal. E isso foi feito. Né? Vocês monitoravam em tempo real. Sim. Mas vocês não tinham nenhum monitoramento anterior. Então, como eu falei... Porque vocês estavam monitorando os perfis mais radicais do acampamento. Confirmando o que o senhor está falando. Então, por exemplo, eu tinha equipe minha acompanhando aquele grupo que estava junto com o Índio Sererê, porque eles, se o senhor lembrar, só retomando aqui, eles foram até o Palácio do Planalto e depois estavam voltando do Palácio do Planalto, quando eles foram presos. Né? O senhor sabia disso? Sim. Então, assim, naquele momento que ele começou a ser deslocado para a Central, que a gente começou a ter noção do para onde estava indo. Obrigado, coronel, pelas informações que foram prestadas. É importante que a gente saiba que os dados emitidos depois pela Polícia Militar do que aconteceu no dia 8, nós tínhamos cerca de 6 a 8 mil pessoas na manifestação. Segundo os dados de ônibus que vieram para Brasília, deputados, a gente tinha mais ou menos 4 mil pessoas de fora de Brasília. Outras 4 mil eram pessoas de Brasília que estavam na manifestação. Vários aqui já comentaram, inclusive com a gente, que conhecem pessoas que foram para lá. Nós aqui fizemos depoimento com pessoas que foram para a manifestação e que viram a manifestação se radicalizando, estavam nesse processo. Existia um esvaziamento do acampamento, mas como já foi dito aqui por diferentes depoentes, entre o dia, logo depois, o início de novembro, até o dia 8 de janeiro, tiveram estações diferentes no acampamento. Então, teve diminuição e aumento, ele foi diminuindo gradativamente, mas as pessoas, elas se revezavam para estar lá. Essas são as pessoas. O acampamento, de fato, a partir de algumas lideranças, ele foi o polo, ele foi o embrião da atuação criminosa. Pode ter gente que estava lá, e eu acredito nisso, que não era criminoso. Mas era o acampamento, o embrião da atividade criminosa que aconteceu contra a democracia brasileira.